gravar, João, se você quiser fazer a abertura. Ok, então vamos, boa tarde a todos aí, muito obrigado novamente pela presença aí nessa discussão nossa aí que está indo bem, né, bastante profundidade, especialmente nessa área aí jurídica aí, nossos fundamentos estão sendo esclarecidos e a resolução, a minuta, né, está saindo cada vez melhor, né, está sendo polida, né, enquadrada legalmente e tecnicamente também com essa evolução toda nesse processo de discussão. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, em especial a presença aí da doutora Ceci, que está juntos aí, né? E vamos, então, evoluir e continuar o nosso debate aí, né? Para ver se a gente termina hoje essa discussão. Eu agradeço, então, mais uma vez, e passo a palavra ao Bruno, para que ele coordene e toque a reunião pela frente. Muito obrigado, Bruno. É com você agora. Obrigado, João. Só gostaria que a Lariciane confirmasse o quórum, que eu acho que não foi verificado acho que foi antes do início da gravação, né? Só para constar aí a presença do quórum mínimo para deliberação, Lari. Isso, eu vou pedir, como sempre, que quando eu chamar o nome de cada um se apresente, fale o seu nome e a instituição que está representando para a gente declarar o quórum. Andréia Oliveira, presidente do Conselho de Bagia, membro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Grande. Pessoal, eu vou pedir desculpa, porque aqui está um barulho, eles estão fazendo obra aqui, mas enquanto eu estiver fazendo a chamada, vai ter que correr com esse barulho mesmo. Tá, eu estava desligado. Quem? Andréia, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa e presidente do Conselho de Bagia. Arlineu Ribas, representando a ABS Paraná. Bruno Opa, tá. Bruno é do Instituto Água e Terra. doutora Ceci da CDS, Assessoria Jurídica. Douglas Boa tarde, Douglas da Copel. Fernanda Oi, boa tarde a todos. Fernanda Nagal, do Instituto Água e Terra. Ingrid Oi, boa tarde, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Só esqueceu o nome, Ingrid, por favor. Oi, boa tarde, é a Ingrid, representando a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Isadora Oi, Anitta. Isadora Bergami, Conselho Estadual no Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Robert. João, você falou seu nome completo no início, João? Não. João Batista Campos, secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Muito obrigada. Luciano Mônica Mônica Irion, representante da Copel, Geração e Transmissão. Nicolás Nicolás do Pardo, representante titular da Sanepar. Paulo Moura, da FIEP. Ronile Oi, Ronile Refre, Instituto Água e Terra. Tiago Boa tarde, Thiago Baconoves, Instituto Água e Terra. E Lariciane aqui, assessora dos conselhos, tanto do meio ambiente e de recursos hídricos.
a presença de todos. Temos o quórum de 7 membros, quórum suficiente para a deliberação. Ok. E o Luciano deve estar com problema no áudio, eu acredito. Ele se manifestou pelo chat. Sim, Luciano Sanepar. Obrigada, Bruno. Bom, então acho que a gente pode dar início à nossa reunião, agradecer o quórum expressivo de hoje, 17 membros no total, e o quórum mínimo de 7 aí, suficiente para a gente poder deliberar os assuntos hoje. Bom, passar para o primeiro item da pauta, que é a aprovação da ata da reunião do dia 4 de agosto, que foi a 32ª reunião. Então, por favor, Lariciane, se puder colocar na tela. Foi encaminhado a todos os membros e participantes e convidados a minuta da ata para aprovação. Então, eu coloco em discussão a ata da reunião anterior. Posso, né? Lembrando que na reunião anterior a gente chegou o assunto, né, como um todo foi o retorno da assessoria jurídica em relação à minuta da resolução, e nós paramos no artigo 14º, então a ata ela consta aí até essa parte da discussão, resumidamente ali, não entra em cada aspecto técnico, mas no geral o que foi decidido, a apresentação da doutora Ceci, que gentilmente participa novamente da reunião de hoje. Eu mesmo também. Ok. Eu vou passar para ele, daí você liga para ele, por gentileza, que não foi uma reunião, tá? Só um pouquinho. Eu já passo. Obrigada a você. Bom, não havendo nenhum questionamento ou contribuição em relação à ata, eu coloco em regime de votação. Então, os favoráveis à aprovação da ata da reunião anterior permaneçam como estão. Contrários ou abstenções se manifestem, por favor. Então, fica aprovada a ata da 32ª reunião desta CETINS. Bom, então vamos retornar ao nosso assunto, que são as contribuições da assessoria jurídica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, através da pessoa da doutora Ceci, que se faz presente novamente na reunião, para a gente tentar finalizar essa revisão da resolução SEMA 44 no dia de hoje. Bom, foi encaminhado um parecer, né, jurídico, e foi colocado aí as considerações no nosso documento, encaminhado para vocês também no ato convocatório, no ponto em que nós paramos lá no dia 4, né, na semana passada. E é justamente no artigo 14º em que tivemos a maior discussão, mais tempo ali, por uma questão técnica até, e que a gente acho que deve iniciar, né, pelo artigo 14º para a finalização dele. Bom, então nós estávamos discutindo na reunião anterior primeiro o conteúdo, né, qual a vantagem ou desvantagem, ou os aspectos aí da proposta. A proposta da assessoria jurídica é a que está em amarelo, né, proposta de texto, e o parágrafo anterior, que na verdade seria proposta para esse parágrafo único aí, que é o texto anterior, né. Então, aí está para comparação de todos aí. Bom, então vou começar lendo aqui, retomado aqui, a proposta para o parágrafo único, que se tornaria um parágrafo 3º de outro artigo, né? Também tem isso, esse deslocamento de posição também. É que o Instituto Água e Terra suspenderá parcial ou totalmente
as outorgas de direito ou novas captações subterrâneas, enquanto não estiver comprovada a qualidade da água para o uso pretendido, superando-se o fato que determinou a restrição do uso da água. Então, ele é num contexto ali do caput do artigo 14, que fala sobre declaração de área crítica por contaminação de aquífero, né? Nicolás da Sanepar, só relembrando, né, eu acho que a grande dúvida desse artigo era que na redação anterior tinha o poderá e nessa a doutora Cecília sugeriu tirar por causa daquela questão do IAT não poder, né, não poder, não, mas a obrigatoriedade, né, de continuar usando água mesmo sabendo que ela pode estar com algum tipo de contaminação. E o que vem talvez a favor da gente aprovar era que, de qualquer maneira, tem aqui ainda na redação, enquanto não estiver comprovada a qualidade do uso de água para o uso pretendido, né? Então isso, o empreendedor, em tese, pode mostrar que aquela água bruta, passando por um determinado processo de tratamento, atende às necessidades do usuário, e daí ele poderia comprovar para o IAT por que manter a outorga, né? Acho que seria isso, né? Sim. Isso mesmo, obrigado, Nicolás, pela lembrança. Então, acho que a gente pode primeiro fechar esse conteúdo, né? Então, eu queria abrir a discussão aí para se alguém ainda tem alguma dúvida em relação a esse novo parágrafo, né? Se está claro, se as possibilidades estão ok dentro da prática, né? Então, se alguém tem mais alguma questão sobre esse conteúdo, primeiro, então está aberto para discussão. Eu acho que talvez alguém do pessoal do FIEP, né? Enfim, alguém para avaliar se isso atende às necessidades da indústria, aparentemente. Oi, só lembrando, conseguem me ouvir? Sim. Luciano Sanepar, só lembrando, assim, a dúvida que eu havia apresentado na reunião anterior era se essa obrigatoriedade dessa suspensão não viria a afetar algum sistema de abastecimento exclusivamente focado em água subterrânea. E como superar o fato que levou a essa restrição da água, quando se trata de água subterrânea, pode ser muito tempo, e a gente eventualmente não ter outra opção de captar a água que não seja nessa água que está ali mesmo, e então ficaria numa situação de passividade, não sei, ou inviabilizaria, não sei, da onde a gente conseguiria trazer água para certas localidades, né? É que cada caso vai ser um caso e vai ser discutido, né? Porque você não pode... Aí você está fazendo uma norma geral. Agora, se existe uma exceção, daí isso vai ser discutido. Considerando o argumento, então, deveria ficar o parágrafo único do jeito como está, como poderá suspender. Mas é que o Instituto, ele não é uma faculdade dele, ele tem a obrigação, entendeu? Ele tem que suspender, até que se prove que aquela água que está contaminada, ela pode ser usada para determinado tipo de atividade. Eu não sei se outra coisa, só mais uma coisinha, diz ali, poderá suspender total ou parcialmente. Então, esse parcialmente também já abre um pouquinho para discussão. Estão entendendo? Nicolás da Sanepar, acho que eu como Sanepar, né, o próprio Luciano, o Paulo, a nossa dúvida, efetivamente, né, como usuários, né, é que digamos assim, a própria
mesmo que seja parcial, digamos que não suspenda, né, praticamente inviabiliza o empreendimento, né, e daí o que faz, né, a empresa fecha, a Sanepar fica sem abastecimento, né, não existe soluções de curto prazo, né, por isso que a gente tinha uma segurança melhor nessa questão do poderá também. Eu não sei se é só uma questão de semântica jurídica, né? Mas não seria, não. Na verdade, é uma obrigação. Como é que você vai dizer, o Instituto pode ou não pode suspender e a água está contaminada? Como que a população, o comum do povo pode entender isso, né? Quer dizer, está contaminada, então vamos ver por que está contaminada e vamos tentar resolver a situação. E conforme pode ir liberando parcialmente, né? Se ali diz suspenderá parcial ou totalmente, é porque já está abrindo uma exceção. Eu não vejo como mexer aí daí, sabe? Sem fazer com que o órgão ambiental seja omisso. Nicolás da Sanepar, bom, se existe esse entendimento jurídico, Bruno, eu acho que não sei nem se cabe, digamos assim, se entrar a votação, provavelmente a gente ou vai se bater ou vai dizer que gostaria da redação anterior, mas se isso é uma questão legal do IAT que ele não pode se omitir, talvez não caiba nem a gente votar, não sei como, o que você sugere de encaminhamento, sabe? Sim, é pelo que a doutora C está colocando, isso aqui está alinhado com as competências legais do Instituto, né? Isso. Ele identificou uma contaminação. É claro que aqui a gente está falando numa situação em que já foi analisado, então todo aquele processo anterior, né, que é um processo que também tem o seu tempo, já foi feita análise, foi solicitado análises complementares para os usuários, já foi feita a avaliação pela equipe técnica do Instituto. Nessa avaliação, isso aqui também já vai sendo avaliado, né? Antes de suspender, você já vai avaliar quais são os usos da bacia e que restrições que essa contaminação pode provocar. E, inclusive, o usuário também já vai se antecipando e verificando através de estudos próprios, se mesmo com aquela contaminação que está sendo analisada, identificada, ele pode manter o seu abastecimento, no caso, ou o seu uso, né? Eu acho que aqui ele tem a brecha justamente técnica para que se comprove a possibilidade do uso pretendido ali, como está escrito, né, através desses estudos complementares. Eu acho que essa brecha está aqui sim, né, que é o caso de exceção, como diz a doutora Ceci. Isso. Aí tem que ser verificado caso a caso em detalhe, né? Se for abastecimento humano, que é o uso prioritário, acho que tem que ser avaliado, inclusive, de maneira prioritária também nessa análise, e depois eventuais usos que estejam na bacia também, uso industrial, entre outros, né? E... Bom, a segunda questão é a sugestão de deslocamento desse parágrafo único do artigo 14º para um parágrafo 3º do artigo 9º. É isso, doutora C? Isso. Deixa eu ver, o artigo 9º, dá para voltar por aqui qual que é o artigo 9º? Só para a gente não... Eu perdi aqui em casa o meu original. Não estou achando. Ó, só para a gente casar direitinho. Nos casos de análise do requerimento de DAC, então esse pedacinho está dentro, está em cima, não consigo ler. Posso fechar aqui, será? Fechei. Nos casos de análise dos requerimentos de DAC previstos no inciso 4º do artigo 3º desta resolução, também deve ser observado. Daí dá para ir para os parágrafos, que eu pus parágrafo 3º desse, né? Pois é, só tem parágrafo único aí. Será que eu sugeri no parecer que pusessem outros parágrafos no artigo 9º? Como que ficou o artigo 9º?
Pelo texto que eu tenho aqui em Word, é só essa sugestão para o nono. Será que eu falei errado o número do parágrafo? Deixa eu ver aqui no parecer, né? Que o parecer está mais completo. Vamos ver se tem alguma coisa. Eu fiz sugestão. O artigo 9, acho que eu sugeri também uma redação, né? Ó, com relação ao artigo 9, sugere-se a redação deve causar. É que o nono você está sugerindo para ser o sexto, aqui no parecer. Isso, porque eu fiz para dar uma lógica melhor para a resolução, eu modifiquei aonde eles estariam. Então, o artigo 5º iria mais para trás, porque é antes da DAC, o que precisa, e depois na declaração, na própria DAC, né? Daí eu fiz mas no parecer dá para entender. Pelo menos eu entendi quando fiz, agora já estou... Bom, vamos tentar organizar aqui então. Então, na verdade, essa sugestão... mas será que você sugeriu para o artigo 9º antigo? Eu acho que sim, para né? o novo, Porque o novo é outra redação, só altera o local daí, né? Uhum. Eu acho que a sugestão desse aí seria o parágrafo 2º mesmo, né? Então, eu devo ter posto o parágrafo 3º, sei lá, errei, é parágrafo 2º, então. Daí, o que vocês acham? Vamos ver, então ele fala da... Deixa eu voltar aqui. Ele fala de possibilidade de suspender, no caso pretendido do inciso 4º, né? E o parágrafo 9º, se você pegar o caput dele, você consegue copiar lá para o 9º, Lariciane, por favor? A sugestão é, nos casos de análise de DAC, para DAC das áreas críticas previstas na situação... Aqui, a gente deve ter feito alguma alteração, não é bem isso que eu estou lendo do parecer aqui. Das áreas críticas previstas na situação contemplada no inciso 4º do artigo 3º. O inciso 4º do artigo 3º, o que é? O inciso 4º é a área crítica por contaminação de aquífero. Então é bem isso. É por isso que ficaria ali, daí fecha. Bruno, Fernanda, mas eu me lembro, não me lembro tão bem, mas na última reunião nós conversamos também a respeito de manter, acho que aqui separado esse conteúdo, porque no artigo 9º seria durante a análise da declaração de área crítica, né? E aqui seria o procedimento já posterior, né? Sim. Tinha isso também, acho que foi esse o motivo da gente não ter feito a inserção lá no outro artigo. Eu lembro que discutimos, sim. Mônica da Copel, era isso mesmo, o entendimento da Fernanda está correto. Porque a gente só, de fato, vai ter essa análise depois de verificar todos os dados, enfim. Aí que teria como comprovar que não tem a qualidade necessária, né? É isso mesmo, então. O artigo 9º, ele fala nos casos da análise, do requerimento ainda, né? Então, ele não tem ainda a área declarada como crítica. E aqui no 14º, ele já tem uma área crítica declarada. E aí, qual que é o procedimento? Daí, o Instituto suspender parcial ou totalmente, quando não comprovada a qualidade para o uso. Sim. Podemos manter nessa posição, então, doutora?
Tranquilo, é isso mesmo. É que a gente discutiu, na época estava tudo fresquinho na cabeça agora, né? Já deu uma... Então tá. Então acho que dá para tirar daí do 9º, ficar no 14º mesmo. Uhum. E aí a gente fecha o texto do 14º. Então, o 14º fica aquele caput e o parágrafo único, né? Que é a nova proposta. Podemos fechar o texto proposto para o parágrafo único, pessoal? Paulo da FIEP, eu proponho manter a versão anterior. A versão anterior você fala do verbo, né? Do poderá suspender. Porque no poderá suspender dá 3 possibilidades para o Instituto. A, não fazer nada. B, suspender parcialmente. C, suspender totalmente. Na nova proposta cai a primeira questão. É que o fazer nada não está... Isso seria uma questão jurídica ou técnica. Né? Isso seria mais uma questão técnica do que jurídica, ao meu ver. Eu tenho a impressão que não. Porque é como foi falado, está nas obrigações de instituição, né? E ele não tem o IAP não tem esse... o IAP, desculpe, o IAT, ele não pode se omitir. Então, ele não pode deixar de fazer nada. Luciano Sanepar, um aviso seria fazer algo? Por exemplo, avisar que foi detectado que as condições da água são X. Esse é o meu ponto. Deixar de suspender é diferente de se omitir. Né? São duas coisas... Não, claro que... Não, veja bem. Se você vê que tem contaminação num local, você tem que... Qualquer licenciamento é assim, você vê que tem um dano, que está alguma coisa causando dano, você vai lá e você vai suspender, vai embargar, vai fazer qualquer coisa para o dano não se propagar. Daí, depois disso que você vai analisar o porquê que aconteceu, de que maneira que dá para voltar à atividade. Existem outros atos administrativos além da suspensão, doutora C? É o embargo da atividade, mas daí o que acontece? O IAT vai lá como órgão fiscalizador. Aqui não, ele vai estar agindo preventivamente. Daí alguém da comunidade pega e fala, olha, está tendo contaminação, ele vai lá e vai suspender. Porque faz parte da atividade de fiscalização. E quando você abre o parcialmente, quer dizer que, peraí, você abre para uma margem de exceção daí. Se for demais a contaminação, daí é tecnicamente que vocês têm que ver se o técnico vai entrar no se é parcial ou se é totalmente. Entendi, porque não adianta depois ter uma ação do Ministério Público ou de uma não governamental por omissão. A gente já respondeu a ação por omissão, por deixar de fazer alguma coisa. A Sanepar sabe bem disso. Então, esse parcial totalmente é possível você suspender determinados usos, por exemplo. Que não se comprovarem. Aí vai ser o critério técnico de dizer se é parcial ou se é total. Daí que a técnica vai entrar. Paulo, o que você acha dessa interpretação? Você acha que abre as brechas necessárias para os usos comprovarem, os usuários, no caso, comprovarem, né, que o seu uso não é afetado pela... meu medo é o tempo que isso demora, desde o momento em que é suspenso a outorga até o momento em que seja analisado os estudos, né? Considerando os tempos de estudo, né? Alta demanda, se for uma área grande, alta demanda que os técnicos terão, né? E contaminação é algo escalonável, né? Muito relativo o que é uma contaminação. Sim.
O tempo, eu acho que essa análise em relação a se a qualidade vai poder, se a qualidade está suficiente para o uso pretendido, isso daí é antes da suspensão, acredito. Que o usuário ele vai poder já, durante a análise, ele vai poder se antecipar e comprovar, né? Aí, ó, com certeza. Concorda? Pode ser, lógico, pode ser antes ou depois. Por isso que ele vai, o IAP, no momento que ele tem a certeza técnica de que aquela água está imprópria para aquele uso, ele vai suspender. Certo? Digamos, eu não sei se isso pode também, mas digamos que uma empresa, ela atua em duas frentes e ela usa a água para uma coisa e para outra. Então, por exemplo, só uma atividade dessa empresa é que vai estar afetada. Aí entra o parcial também. Não sei se isso pode acontecer de uma empresa captar água para duas atividades distintas, acho que sim, né? Sim, em geral seria uma água de serviço, né? Uma água que realmente não tem uma qualidade e pode ter uma água que vai junto com o produto, na indústria de bebida. Então, e estando bem embasado, eu não teria dificuldade nenhuma em defender isso, sabe? Assim, eu tenho convicção. Se fosse, por exemplo, para analisar, precisa de um parecer jurídico com relação a isso. Tanto tecnicamente bem embasado, a parte legal fica tranquila. Sim, aí a empresa, naquela bacia crítica, ela vai mostrar para o técnico, durante a análise, que a parte operacional tal tem um tratamento específico que retira aquele contaminante. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente não poderia, então, dividir em 2 parágrafos dizendo que... Tá bem baixo o seu áudio, Nicolás. Tá bem baixo o seu áudio. Não sei se porque você colocou fone. Não sei também. Eu vou falar mais alto, então. Se a gente dividisse o parágrafo em 2, deixando claro que primeiro vai pedir, digamos assim, eu tenho uma outorga válida, daí o Águas identificou o problema de qualidade da água, daí a primeira coisa que vai fazer é pedir a comprovação da qualidade da água tem o uso pretendido que o empreendedor precisa, né? Seja indústria, Sanepar, enfim, quem seja. Ele comprovando, ok? Caso não comprovado, o Instituto suspenderá parcial totalmente, entendeu? Deixar mais claro, assim, porque desse jeito parece que eu vou suspender, depois a gente vai começar a correr atrás de que, para voltar atrás do processo que, né, suspendeu, né, enfim, ou fez uma outorga parcial, para daí eu voltar, enfim, até a outorga total, sabe? Daí talvez isso pudesse resolver, né? Eu acho que tá no caput essa ideia aí, Nicolás. Dá uma olhadinha ali, vê se não contempla o que você está pensando. Ó. Nos casos descritos no artigo 3º, inciso 4º, o Instituto Água e Terra deverá comunicar aos usuários de recursos hídricos para que apresentem comprovação da qualidade da água, em relação às substâncias identificadas de acordo com os usos. Talvez, na verdade, desce um pouquinho por... não, deixa assim. Então, para resolver a questão do Nicolás, né, depois de subterrâneas, deixa o desde que, né, não o enquanto. E desde que acho que deixa um pouquinho mais claro, como que estava no anterior. Boa. Aonde? Na segunda sentença ali. Na tua proposta, trocar enquanto por desde que, é isso, né? Isso, desde que não seja... Desde que não seja comprovada a qualidade da água. Desde que não se comprove, então, né? Desde que não se comprove a qualidade da... Isso fica bom. Tá bom. Uhum. Desde que não se comprove a qualidade da água para o uso pretendido. Pronto. Olha, esse desde aqui foi muito bom aí para vocês. Português é uma língua rica, né? Isso aí. Então fica parágrafo único do artigo 14º.
Agora sim, vocês sabem que a comprovação não pode ser daqui a um ano também, né? Isso, administrativamente, o IAT vai estabelecer um prazo, ele vai, ali no caput, ele vai solicitar e vai dar um prazo para isso. Isso aí. Não, acho que está bem claro, né, Digão? Aí faz parte do processo, ele vai encaminhar e cada empreendedor vai fazer, talvez, se ele não tiver já monitoramento da água bruta, vai fazer. Nicolás, está bem baixo o seu áudio. Eu não estou ouvindo o Nicolás também, não. Oi? Eu vou desligar e ligar aqui o meu fone, tá? Daí eu já volto. Mas enfim, eu acho que isso... a gente está ciente desses prazos, acho que tá tudo certo. Eu acho que fica bem certinho, porque a cronologia dos fatos, né? Primeiro o Instituto vai comunicar, vai dar o prazo, a empresa vai ter esse prazo para comprovar que o tratamento dela em relação àquela qualidade da água é suficiente para o uso dela. Então, Mônica da Copel, acho que a questão até hoje que a gente observa, assim, maior dificuldade às vezes não está no empreendedor, né, nas restrições e dificuldades aí que o órgão gestor acaba tendo, né, de analisar. E aí eu coloco a minha preocupação até alinhada com o que o Paulo falou, se for uma região muito grande, isso certamente dará um grande trabalho aí para o Instituto Água e Terra. Não sei de que forma que a gente poderia retratar essa preocupação aí no documento, mas ela existe. Então, assim, eu fico um pouco preocupada com isso, né? O empreendedor vai lá, faz todo o trabalho, né? E aí fica, né, num processo aí, dependente de um processo de análise também, não é só atribuição do empreendedor, né, fazer todos esses estudos e comprovações, enfim, mas tem que haver também esforço e disponibilidade por parte do órgão gestor, né, de dar um encaminhamento. Tem razão. É só uma questão de preocupação, acho que não tem nem como a gente escrever isso, né, mas gostaria de deixar registrado. Eu acho que um caso como esse de contaminação, né, se ficar notório, é uma coisa que você tem que parar o que está fazendo, fazer uma força-tarefa e finalizar. É que nem uma área crítica, né, que a gente tem determinado algumas áreas críticas, não nesse caso de contaminação, né, que pode ocasionar em saúde pública e tal. Mas com certeza, identificado vai ter que fazer uma espécie de força-tarefa do Instituto para, em poucas semanas, aí, finalizar avaliações desses usuários, né? Mas aí acho que é uma questão interna aí que o órgão ambiental tem que dar conta. Ele tem que dar conta, tá aqui isso proposto e vai ter que dar o seu jeito, né, como disse. E o pessoal do IAT que está aí, o que diz com relação a isso? Então, quem participou mais de perto, isso inclusive propôs essa inclusão de áreas contaminadas com área crítica, foi a Gabriela. Ela saiu, né, no último mês do Instituto, e daí a Ronile, se eu não me engano, Ronile, que ela entrou no lugar. Eu não sei se ela está a par, né, Ronile, dessa situação, que ela entrou recentemente agora no Instituto, né? Então, o que a gente tem conversado aqui a respeito dessa questão das áreas contaminadas é que falta um levantamento de dado que chegue até nós, né? A nossa ideia era, de repente, conversar com o pessoal do licenciamento aqui dentro do IAT mesmo, porque juntou, né, que veio o dado de pessoal do IAP daí, no caso, que eles passassem para a gente essas áreas contaminadas e a gente fizesse uma restrição já antes de liberar a outorga. Porque, por enquanto, a gente não tem realmente esse levantamento, entende? Os dados que a gente recebe aqui, a gente não consegue nem diferenciar o que é contaminação e o que é do próprio aquífero, sabe? Porque tem áreas que às vezes a gente acha que está com teores acima, mas eles têm relação com a própria característica da rocha que está vindo a água, né? Então... Por enquanto, a gente não tem esse background de aquífero para dizer o que é da rocha e o que é de contaminante. Então, a ideia era fazer uma coisa conjunta com o pessoal do antigo IAP, para que eles
passassem para a gente os dados de contaminação antes da gente começar a fazer essas restrições. Eu entendi a ideia da Gabriela quando ela falou de colocar algumas restrições já agora, sim, mas a gente realmente não tem dado para fazer isso, sabe? Então a gente precisaria primeiro fazer um levantamento dessas informações, a gente está sem base para fazer isso agora, sabe? Sim, é um trabalho, ela já estava pensando na frente, né? Ela comentou realmente desses backgrounds dos aquíferos mesmo. Então, inclusive, estão trabalhando num convênio, né, com a Federal para iniciar esse trabalho entre Federal e Instituto, até um projeto piloto lá na região do Pirapó. Mas então, para vocês verem que isso aqui não vai se aplicar agora, nesse momento, mas no futuro ele vai poder se aplicar a partir do momento em que agora o IAT junto vai trabalhar para ter os parâmetros de referência dos aquíferos, né? Não adianta nada a gente fazer análise e achar que o parâmetro está sem ter o marco zero, vamos dizer assim, a análise branca ou a de referência, né? E antes a dificuldade era que eram 2 institutos, né? Agora, agora as gerências estão unificadas no mesmo instituto, estão iniciando o trabalho junto agora, né, com as equipes compartilhadas. Isso é assim. Né? Pode falar. E outra questão que a gente viu é que, assim, algumas áreas que a gente já tem recebido, que a gente tem contato com o pessoal que está fazendo avaliação de posto de combustível, por exemplo, eles já enviam para a gente alguns dados de áreas que são extremamente contaminadas. Eles mandam e falam assim, ó, isso aqui é bem contaminado, vale a pena dar uma olhada. E a gente já coloca raio de restrição para essas áreas. O que acontece é que a gente realmente não tem o banco de dados, então não tem como fazer isso antes de receber os dados de contaminação. O que eu entendo dessa legislação, desses artigos que vocês estão comentando agora, seriam para casos em que houvesse, como nesses casos que a gente recebe, áreas que são extremamente contaminadas e críticas e urgentes de serem tratadas, né? Então, assim, são casos excepcionais que eu acho que o Instituto aqui tem que absorver e a gente vai ter que mandar fiscalização independente de já ter banco de dados ou não, né? Então, assim, no meu entender, essas são questões que a gente precisa avaliar com urgência para pedir para parar de usar a água ou revogar o outorga, ou portaria e tal, dependendo da situação, né? É claro que o Instituto só vai fazer isso se a situação realmente pedir, né? Então, é isso que ela está falando. Agora, o bom é que na nova Resolução 105 fala que todo licenciamento e empreendimento ele vai ser analisado como um todo. Então, essas situações elas não vão escapar mais, né? Sim. Tá ok, agradeço ao Ronili pelos esclarecimentos. Bom, em relação ao artigo 14º, pessoal, podemos manter na última proposta, então, fechada. Atende a todas as expectativas aí, parágrafo único, junto com o caput, né? Tá ok, então se a gente não tem mais manifestações, vamos passar para o próximo, que é o artigo 15º aqui no meu documento. Isso daqui também é uma proposta de relocação, né, doutora Si? Isso. Esse aqui é um rearranjo do próprio caput, é isso? E transformação dele num parágrafo 4º. Deixa eu dar uma olhadinha no que eu escrevi só. Sugerimos que este artigo passe a ser o parágrafo 4º do artigo 12º. Posto que o artigo 12º já faz referência à ADAC nas situações estabelecidas do inciso 5º. Tá. Vamos verificar se esse conteúdo realmente é na análise do DAC, né? Mesmo na proposta anterior. Então, vou ler aqui a proposta. Quando a DAC for emitida em razão da situação descrita no inciso 5º do artigo 3º da resolução, o Instituto Água e Terra emitirá portaria temporária com os novos parâmetros estabelecidos pelas metas acordadas na alocação negociada,
ficando suspensos os efeitos das outorgas de direito de uso de recursos hídricos concedidos antes da publicação da DAC, durante a validade, a sua validade. Vocês entenderam? Quando a DAC for emitida em razão da situação descrita no inciso 5 da resolução, o Instituto Água e Terra emitirá a portaria temporária com os novos parâmetros estabelecidos pela mesa acordados na alocação negociada. Nicolás da Sanepar, eu estou entendendo que você está só... Aqui está como, depois que tem a DAC, estava o artigo 15º, o que está propondo é só colocar esse como qual... Para que lugar que ele iria, ou ele estaria vindo para cá? Ele seria o parágrafo 4º do artigo 12. Tá, a gente podia ver qual que era o caput do artigo 12? Isso. Então o artigo 15 vira um parágrafo, né? Isso. Tá. Dá para pôr o artigo 12 aqui para a gente dar uma olhadinha? Desculpa, é 2 ou 12? 12. Ele fala das situações estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 5. O 5, que é o caso aí do artigo 15º, fala de escassez hídrica, se eu não me engano. Uhum. Que aí é o caso de emitir outorga temporária, que enquanto perdurar a escassez. Isso. Aqui o caput fala da convocação de reunião com os usuários para alocação negociada. E para baixo, a gente tem um parágrafo 1º que fala do conteúdo, né, das propostas de alocação negociada. Então, identificação de usuários, indicação das modalidades e finalidades dos usos, distribuição da vazão disponível e outras ações correlatas. Aí o parágrafo 2º fala que quando houver impossibilidade da alocação negociada, pode o IAT solicitar ao Comitê de Bacia a reavaliação dos critérios de outorga. E o parágrafo 3º, os usuários poderão constituir representação junto ao IAT visando a adequação da outorga para alocação negociada. E aí um 5º, que seria esse, quando a DAC for emitida em razão da situação do 5º, o IAT emitirá portaria temporária, com novos parâmetros estabelecidos pelas metas acordadas. Porque, na verdade, o artigo 15º, ele faz referência ao que está no 12, certo? Certo. Só para não ficar perdido, porque senão fica uma coisa difícil de ler. Você está lendo um assunto aqui, daí passa vários artigos, você vai para o outro. Mas aí nessa linha, eu imagino que o artigo 13 também teria que se tornar um parágrafo do artigo 12, né? Porque o artigo 12 está falando da emissão da DAC, né, nos casos estabelecidos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 3º. Aí o artigo 13 especifica a ação, acho que até tem uma divergência no caput do artigo 13 com o que está no artigo 12. Viu, da Fer? Questão cronológica. Vamos voltar no 13 depois, porque tem uma proposta da doutora Ceci e inverter com o 11, que a gente passou batido por enquanto para voltar depois, né? Eu estou vendo aqui o parecer. Isso, a gente tinha pensado primeiro em ver isso e depois colocar eles na sequência mais adequada. Para eles não ficar, você fala DA aqui, e fala B, C, D, daí volta a falar DA mais para frente, isso. Entendeu? Eu acho que assim, vamos fechar esse do 15º, e daí vamos já voltar nas tuas proposições de permuta de artigos, doutora, antes de ir para o 16º daí. Eu acho que daí supre isso que a Fernanda falou agora.
uma das proposições. Beleza. Eu acho que fica coerente aqui, né? Esse 15º virar o parágrafo 4º. Nicolás, deixa eu só perguntar uma coisa. A Fernanda, quando estava lendo ali, ela falou que o artigo 12 eram sobre os incisos 1, 2, 3 e 4, mas aqui está escrito 1, 2, 3 e 5. Desculpe. 1, 2, 3 e 5. Não, desculpe, é 1, 2, 3 e 5. Tá certo, 1, 2, 3 então tá, porque se fosse o 4, daí o outro não caberia aqui, né? Não, o 4 é o que a gente viu agora, né? E aí o artigo 13 fala do 1, 2 e 3 e o 15 do 5. Isso aí, Vamos, então, deslocar o 15º ali para o 12º. Lares, consegue fazer isso para a gente? O 15º é o parágrafo daí, né? Isso aí. Parágrafo do 12. Isso aí some, né? O caput some. Some. Fica só o parágrafo 4º lá no 12. Porque ele realmente ele remete à alocação negociada, né? Que você falou. Como é que é a alocação negociada no 12º aqui? Tá, vamos voltar, já que a gente está aqui no 12, vamos falar do 13 então agora. Aqui no parecer jurídico, sugere-se que o artigo 13 passe a ser o 11, porque determina o que deve ser feito antes da publicação da DAC, enquanto que o atual 11 estabelece o que deve constar na DAC. Mas, Bruno, eu acho que antes de fazer essa alteração, teria que fazer uma análise do que está no artigo 12 e do que está no artigo 13, no caput dos dois, tá? Porque no artigo 12 está colocando os casos em que a DAC for emitida, né? A Instituto Água e Terra em conjunto, naqueles casos específicos dos incisos 1, 2, 3 e 5, o Instituto Água e Terra em conjunto com o comitê faz a tentativa da alocação negociada, né? Então emite DAC e faz a alocação negociada. E no 13, a ordem tá contrária, né? Tá colocando antes da publicação da DAC. Por isso que ele passaria a ser o 11. Entendeu? O 13 passa a ser o 11 porque determina o que deve ser feito antes da publicação da DAC. E o 12 já é, né? O 12 já diz o que deve constar na DAC. O artigo 13, então. Nicolás da Sanepar, então o 13 vira o 11 vira 12 e o 12 vira 13, seria isso? Isso. Tá bom, ok. Eu acho que a proposta é o 11 ir para frente do 12, né? Isso.
Na verdade, o 11 vira 13, então. Isso, ó, o artigo 13 passa a ser o artigo 11, certo? Enquanto que o atual artigo 11 estabelece o que deve necessariamente constar na DAC. Daí vem. Ele vem o 12, ele vira 12, né? E daí o 13 antigo vira o 14. É isso que eu falei, Bruno. Todos aumentam 1. E daí tem uma sugestão ali para o artigo, que seria daí o antes da publicação da DAC, né? Tá vendo no comentário, eu pus item 22 de comentário? Sim. Antes da publicação da DAC, para situações incisos 1, 2 e 3, as outorgas de direito de uso vigentes na área em análise deverão ser alteradas mediante a emissão de novas portarias de outorga, com as metas acordadas na locação negociada. Não sei se está isso no ponto doc. Não está, né, Lari, no ponto doc essa proposta? Não. Mas então, nesse caso, o que está sendo tratado no atual artigo 13 é que a locação negociada, ela vai se dar antes da publicação da DAC. Certo? E eu entendo que no artigo 12 atual, está ao contrário. Está dizendo que se tem a DAC e aí faz a locação negociada. Já me perdi. Aqui, ó. Caiu para todo mundo, acho. Mas, Caimbó, essa questão do que vem primeiro, se vem a DAC ou se vem a locação negociada, volta e meia ela é apresentada. Eu queria ver o que o Tiago teria a dizer. Tem mais para o cara, ele pediu que ele falou que vocês coloquem uma informação no site. Ele pediu para colocar no site. Pelo que eu me lembro, Mônica da Copel, pelo que eu me lembro da nossa última discussão, era a publicação da área crítica antes da alocação negociada. Acho que é isso que estava na versão que nós aprovamos, se não me falha a memória. Isso mesmo, Mônica, Nicolás da Cinepar. A gente primeiro tem que sair aquela declaração de área crítica, para daí startar o processo de alocação negociada. Isso mesmo. Eu não sei se eu perdi essa parte aí. Esclareceu, Fer, a questão da cronologia dos fatos? Eu acabei de entrar também, Bruno, mas a Mônica estava falando, a Mônica e o Nicolás. A gente já aprovou, vocês não estavam aí? Já aprovaram a resolução, já? Está tudo resolvido. Uma falha estratégica. Quem derrubou a reunião? Não, Luciano, você me perguntou uma coisa, mas o Skype aqui tinha caído. Eu não entendi o que você me perguntou. Pessoal, só para deixar claro, caiu de todo mundo, tá? Todo mundo tá voltando agora. Ah, bom.
Oi. Oi, conseguiram me ouvir? Não, eu não ouvi, pelo menos. Ah, tá. Não, a minha dúvida foi se primeiro vem a declaração, a DAC, e depois a alocação negociada, ou se primeiro se faz a alocação negociada para depois emitir DAC. E o que a Mônica e o Nicolás esclareceram é que primeiro se emite a DAC, e então entra em cena a alocação negociada, certo? Certo. Isso aí, em nesse tese, caso... foi isso que a gente pensou na época, né, Thiago? O Thiago pode confirmar aí, se é isso mesmo. Isso. É até o procedimento que a gente tem adotado atualmente. Aí, nesse caso, o caput do artigo 12 está correto, né, essa sequência. Mas me parece aqui no artigo 13 que teria que ser feita uma adequação, então. O artigo 13, o novo, você está falando, né? Não, que é o 12. O que está aí na tela. O que está aí na tela, que vira o 11, tá? Antes da publicação da DAC, para situações... Tarará, as outorgas de direito de uso vigentes na área em análise deverão ser alteradas mediante a emissão de novas portarias de outorga. Então, é que daí você primeiro declara a DAC, né? Que é o que está no artigo então, 12 atual. Sim. Então, aí, nesse caso, teria que tirar o antes da publicação da DAC, sim, né? Sim. É isso mesmo, Thiago? Dos passos primeiro declara a DAC, declara a área crítica através da portaria, aí depois que vai se emitir as novas outorgas, é esse mesmo o processo? Isso. Eu acho que tem que chegar mesmo antes da publicação da DAC. Então após, na verdade, né? Senão após a publicação da DAC. Acho que dá pra gente colocar após. E aí não vira mais o 11. Porque o 11, que a sugestão da autorização é porque era antes da DAC, né? Aí tinha que ir lá para cima. Agora não é mais antes da DAC, é depois. Certo ou não? É certo, é isso mesmo. É isso aí, né? E olhando, não sei por que na época a gente achou que era antes, né? Porque na prática é como se a gente cancelasse as outorgas vigentes, emitisse a declaração para daí fazer novas, né? E isso o Thiago falou que não ia ser assim, né? As emissões iam acontecer depois mesmo. Até o depois que eu me lembre era quando fosse renovada, quando fosse ter o pedido de renovação, digamos, terminada a validade, o usuário ia pedir uma renovação, daí a partir desse pedido da renovação é que ia ser modificada a portaria, algo assim, não era, Thiago? Porque o sistema não permite você alterar a portaria vigente sem ser uma solicitação do usuário, não era? Então, o problema é, tipo, se for um usuário que esteja impactando, que seja muito relevante, o ideal é que se altere ela nesse processo já faça uma já faça ela negociada e já emita uma nova portaria com as metas. Agora, se for um usuário não relevante, a gente tem que esperar o processo de renovação. Uhum. Ok. Então deixa assim Oi, aconteceu alguma coisa, eu saí, mas eu voltei, desculpem. Aconteceu, doutora Cia, mudou tudo. Não sei, vocês ficaram tudo mudo, paralisados, e fui chamar meu filhote. Não, caiu todo mundo, não se preocupe. Caiu, então tá bom. Seguinte aqui, então, na verdade, o artigo 13º, como estava, ele tinha, na verdade, não é antes da publicação da DAC que esse fato ocorre. Em regra, após a publicação da DAC. Então, ele não precisaria ir lá para cima como 11º.
Ele poderia ficar aqui, a gente achou que pode ficar aqui como 13º mesmo, porque é após publicação da DAC, que em regra vai acontecer a emissão de novas portarias, e não antes. Tá. Me diga uma coisa, para eu ter pensado isso, nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º, então, depois, não é analisado antes da publicação? Não, ele vai ser emitido novas portarias, em regra, né? E novas portarias vão ser emitidas depois que você realmente instituir a área como crítica. Daí você vai acordar com as empresas novas outorgas, né? Eu acho que é justamente como estava antes da publicação, né? Daí, realmente, aí você tinha que jogar lá para o 11º, porque o 11º fala do que deve conter a DAC. Mas agora não é, agora realmente a gente viu aqui que não é antes da publicação da DAC, é em regra depois da publicação da DAC. Então parece que está nessa posição que está aí, parece ok. Puxa, talvez o que eu tenha achado estranho é o seguinte, porque o 3º diz, se enquadram como área crítica os seguintes casos, né? O artigo então, 3º? Esses casos não seriam enquadrados quando eles já existem? O artigo 3º, ele indica quais são as hipóteses para você declarar área crítica, né? Eles enquadram-se no conceito de áreas críticas, essas situações. A gente tem uma hipótese que o inciso 2º ali, que é comprometimento, sei lá, de abastecimento público. A gente tem essa hipótese aqui. Na verdade, o usuário normalmente vai trazer para a gente, a gente tem essa hipótese aqui, para ser analisada. Daí que começa todo o processo de avaliação. Tá. Pessoal, é isso mesmo? Podemos passar para frente? O 13º fica 13º, com essa... É o mesmo texto, na verdade, né? Só tinha... A sugestão era só deslocar ele lá para cima. Então, ele permanece como 13º, com alteração de após a publicação da DAC. Acho que esse de baixo dá para alterar, né? Se não tiver nenhuma modificação, acho que esse em amarelo dá para tirar, Lari. Me parece que tá igual, né? Tirando antes ali. Ok. Aí o 11º continua como 11º, o 12º continua como 12º, né? Olha, tá dando um probleminha aqui no meu computador, que eu estou escutando o João falando no começo da reunião. Eu não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Será que você está no chat? Você colocou... É que tem uma gravação ali no chat. Às vezes você dá um clique ali sem querer. Isso. Ixi, que tá... Eu vou chamar meu filho de novo, que está acontecendo alguma coisa. Espera só um pouquinho. Tá bom. Bom, acho que ficou aquele até o 13º, né? A Fer, acho que supriu, né? A questão que você tinha colocado também. Sim, acho que estava divergente, né? Mesmo, agora está adequado. Beleza. Bom, 14º já decidimos. Agora o 15º. Esse parágrafo 4º vai ficar ali mesmo? Isso, o parágrafo 4º fica lá no artigo 12º, né? Isso mesmo. No 12º? O parágrafo 4º era o artigo 15º que veio para o 12º, porque ele é uma continuação dos efeitos da alocação. Então agora é o 15º.
O 15º pediram para eu apagar, então o 16º vira o 15º, certo? Isso aí. Mas é que tá tendo... Agora não tá muito. Isso aí. Vamos lá. Bom, é uma sugestão de novo texto, né? Se conseguir colocar na tela os dois, para a gente comparar. Tá, você tá aberto? Vai, obrigado. Não, já ajeitou. Já ajeitou toda a reunião. É só uma adequação de texto aqui, pelo que eu verifiquei, né? O 16. O 16. É que ele, em vez de ele citar lá no parágrafo único, ele citava antes o artigo 15º. Agora ele cita o parágrafo 4º do artigo 12º, né? Que é o mesmo conteúdo. Isso. E mudou um pouquinho o texto no início, ficou mais claro ali, né? Uhum. Então, de conteúdo mesmo não mudou, tá, pessoal? Proposta do 16º. Ok? Podemos passar para a próxima sugestão, que daí fala do artigo 20. Que a sugestão é excluir. O texto tem duas, no começo do texto tem duas atividades diferentes. O 16º. Tá, nas bacias em que for publicada a DAC... Agora veja o outro. O anterior. Nas bacias onde for... Oficialmente a DAC. Declarado oficialmente ou... me parece que o ato é o mesmo, né? Quando se declara oficialmente a DAC... Mudou, mudou para publicação. Uma coisa é publicação, outra coisa é declaração. Mas a declaração não é publicada, para ela ter validade, ela tem que ser publicada. Não tem? Até porque fica redundante declarar a DAC, porque a DAC é uma declaração, né? Fica redundante, acho que fica melhor mesmo a publicação da DAC, né? Então fica valendo depois da publicação, é isso? Depois da publicação, é isso aí. Então é publicada, então vale debaixo. Beleza, mais alguma questão do 16º? Bom, então podemos ir para o 20º, que é... Tem um parágrafo único. Oi? Parágrafo único? Ah, sim, o parágrafo único 16º só mudou a indicação. Em vez de artigo 15º, ele virou parágrafo 4º do artigo 12º, né? Tá, só me confirma, vai ficar o texto original ou alterado pela doutora? O 6º alterado, o 16º, o em amarelo aí. Ok. Com exceção aqui do... Ah, não, Parágrafo único é o em amarelo também. Isso, agora o 20. Beleza. Então aqui a sugestão de exclusão. Eu vou ler aqui o parecer jurídico. Resolução não é o meio válido para estabelecer infrações e aplicar sanções.
No caso das determinações contidas na resolução, a assessoria jurídica fará o devido enquadramento com relação à legislação vigente e indicará quais as providências cabíveis. Por fim, aqui deixa a conclusão do parecer, não é sobre esse artigo. Então, esse é a argumentação jurídica para exclusão do artigo 20. Pode repetir, por favor? Sim. Com relação ao artigo 20, este não cabe devendo ser excluído. Resolução não é o meio válido para estabelecer infrações e aplicar sanções. No caso das determinações contidas nesta resolução, a assessoria jurídica fará o devido enquadramento com relação à legislação vigente e indicará quais as providências cabíveis. Então, a legislação vigente é que remetendo a leis e talvez até decretos que daí sim regulamentem infrações, né? Que é onde tem que estar, são os instrumentos legais onde tem que estar esse tipo de conteúdo, pelo que eu entendi aqui. Isso, a gente vai ver com relação à lei dos crimes e as infrações administrativas, a lei dos crimes que trata de infração administrativa, para encaixar daí no que for o caso. Une-se as duas coisas, a resolução, o que diz na resolução, com a infração que corresponde no decreto federal. Tá ok, pessoal? Tá claro? Uma questão jurídica mesmo, né? De conteúdo de resolução. Deixa eu só verificar aqui se não ficou nenhuma sugestão para trás. Eu acho que tinha ficado o artigo 5º, não? Alguma sugestão? O artigo 5º, eu falei foi feita uma nova redação, uma adequação ali, alguma coisa assim, e daí, nos casos em que está sendo feita a análise, nos casos em que a análise da DAC das áreas críticas, que incidam nas situações estabelecidas no inciso 1 e 2, também devem ser considerados. Não, acho que ele fica aqui mesmo. Eu tinha pensado em alterar de lugar, mas acho que me confundi, não era esse, não. O que vocês acharam? Que eu saí um pedaço, ficou direitinho a sequência para vocês agora? Dos artigos? Sim, eu acho que ali a dúvida entre o 11º e o 15º ficou bem melhor, assim, a cronologia das ações. Corrigiu ali até uma inconsistência que tinha. Uhum. Eu tô procurando aqui que eu lembro que tinha alguma coisa do 5º. Artigo 1º, artigo 4º, artigo 5º. Tá, o texto, ok, né? Em relação ao 5º com o 8º aqui. Eu vou ler a sugestão do 8º. A mesma sugestão se faz com relação ao artigo 8º, ou seja, que ele passe a ser o 5º, com redação abaixo. 8º. Deixa eu achar aqui. Eu estou procurando o lugar errado. O que vocês acham? Esse artigo 5º, ele está na posição certa aqui? Compete ao IAT analisar e emitir portaria específica, DAC, declarando a porção hidrográfica ou hidrogeológica como área crítica quanto ao uso de recursos hídricos. Aqui colocando, na verdade, esse artigo 5º dá a competência do IAT,
apenas, né? Ele diz que o IAT que tem essa competência de analisar e emitir a portaria. Então, no quarto ele fala o início do processo. Isso. No quinto fala quem é a competência de emitir a DAC. E no sexto ele inicia a análise dos requerimentos. E as ações depois posteriores, né? Uma vez declaradas a DAC. Eu acho que fica bom onde ele está, porque ele está que compete a analisar e emitir a DAC, né? Sim. Parece bom. Uma única sugestão seria evitar esse portaria, para evitar uma cacofonia, assim que fala, né? Talvez uma em portaria. Eu ia ter analisar e emitir. Analisar e emitir portaria específica. Se falar direto assim fica ruim. Eu acho que fica bom. Tira analisar o por, e emitir portaria específica. Pessoal, parece que a Andrea saiu e a Mônica também estava para sair, então acredito que não vamos... Andrea voltou? Voltei. Tá, a gente vai ter que conferir o quórum antes de deliberar a versão final. Ok. A gente faz a conferência daí. Aí no artigo 5º, você entendeu, Lari? Ali tem que tirar só o vírgula por. Nicolás Assenevale, qual que é a antiga redação? Eu estou meio perdido aqui. Ou não tinha esse artigo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então não é em, tem que ser por mesmo. Em portaria não tem sentido. Não, a sugestão foi analisar e emitir portaria. Também pode. Específico. Não fica parecendo que analisar se refere à portaria? Porque não vai ser analisado a portaria, vai ser analisado os documentos. Não. Não fica não, porque só pode ser emitido por portaria. Então, compete ao IAP analisar e emitir por portaria específica a DAC. Não tem problema. Ou pode, se vocês quiserem, também dá para ser ao IAT analisar a DAC e emiti-la por portaria. Mas eu acho que assim tá bom. Só respondendo o que o Nicolás perguntou, eu achei aqui um texto antigo. O 5º era assim: fica a cargo do IAT analisar e emitir a DAC via portaria específica. Estava assim antes. Fica a cargo é estranho, sabe? Tem que ser compete mesmo. Fica melhor. Podemos fechar assim, pessoal? Compete ao Instituto Água e Terra analisar e emitir portaria específica, DAC, declarando a porção hidrográfica ou hidrogeológica. Sim, só ficou a dúvida mesmo, porque a DAC não se analisa a DAC, né? A DAC só se emite, o que se analisa é a área crítica. Oi, Fer, tudo bem? Mas não tem essa dúvida no português. Bom, então, deixa eu pensar um pouquinho, peraí. A tua sugestão compete ao Instituto Água e Terra analisar a DAC, a declaração de áreas críticas, isso? Na verdade, não. Na verdade, não se analisa a DAC, né? Se analisa a área crítica. A DAC é emitida apenas. Pois mas é emitida pelo IAT, né?
Acho que assim, o IAT analisa o requerimento, não é? Que a gente tem colocado para baixo. Ó, igual está no sexto ali, ó, análise dos requerimentos. Ele analisa os requerimentos e emite a portaria específica. Essa ideia eu acho boa. Porque a análise é relativa aos requerimentos mesmo, não a DAC em si. Então tá. Então, compete ao claro. IAT analisar os requerimentos de DAC, então, né? Isso. Analisar os requerimentos de DAC e emitir portaria específica declarando uma porção hidrográfica. Tarará. Vejam, pode ser também assim, ó, compete ao Instituto Água e Terra analisar os requerimentos e emitir por portaria específica a DAC. O que vocês acham? Porque só dá para vincular que o requerimento é para DAC, né? Sim. Fica... Você acha que fica mais claro? Acho que sim. Que sim, analisar os requerimentos e emitir por portaria específica a DAC. Tem que ver se não precisa de uma vírgula no meio agora. Analisar os requerimentos e emitir. Não vale a pena trazer a DAC para depois de emitir, analisar os requerimentos e emitir a DAC, vírgula, por portaria específica, vírgula, declarando a porção. Pode fazer o seguinte, analisar os requerimentos, vírgula, emitindo por portaria específica a DAC. Vírgula, depois de requerimentos, daí emitindo por portaria específica, vírgula, a DAC. Daí, vírgula, depois de... Isso. O que vocês acham agora? Vou tirar o E depois de requerimento. Ah, sim, tem que tirar o E. Depois de requerimentos, tirou o E daí. Os requerimentos, vírgula. Isso. Eu acho que não fica bom, na verdade, desse jeito, porque está elencando o que é feito, não tem necessariamente uma questão de causa e consequência. Como assim? A gente tem que falar que a competência do IAT, analisar os requerimentos e emitir por portaria a DAC, declarando a porção hidrográfica ou hidrogeológica como área crítica quanto ao uso dos recursos hídricos. Precisa ser verbo necessariamente? Não dá para ser não compete ao Instituto Água e Terra a análise dos requerimentos e a emissão da DAC por portaria específica, declarando a porção. Também pode. A gente só está fazendo de outra maneira. Como diz o português, ele te abre, né? Pode ser assim também. Como que é, então, compete ao Instituto Água e Terra a análise dos requerimentos e a emissão da DAC por portaria específica, declarando a porção. Tudo bem, aí. Daí tira a vírgula, depois os requerimentos, né? Então, é a análise dos requerimentos e a emissão da DAC por portaria específica. Como é que você tinha falado mesmo?
daí por portaria específica entre vírgulas, né? Emissão da DAC, por portaria específica. Isso. Pode ser. Só o acento na análise. Só uma dúvida, seria emissão ou publicação nesse caso? Emissão. Porque já fala mais para lá que a DAC vai ser publicada, né? Porque o ato administrativo, para ter validade, ele tem que ser publicado. Ok, pessoal, acho que fechamos esse texto, né? Oi, alguém ia comentar alguma coisa? Não, falei só por mim, sim. Tá. Bom, eu analisei de novo aqui o parecer da doutora Ceci. A princípio, a gente já discutiu todos os pontos que vieram no parecer, todas as contribuições e sugestões, tá? Então, a parte da assessoria jurídica está completa agora. Em relação às alterações, mais alguma dúvida ficou entre os integrantes e participantes da reunião de hoje? Bruno, eu só queria confirmar como que ficou a menção no parágrafo único do artigo 16. Tá, vamos lá. O parágrafo único do 16, ele alterou só a menção, né? Antes se fazia menção ao artigo 15º, só que o 15º virou o parágrafo 4º do 12. Então foi mudado isso daí. Não, ele virou parágrafo? Ele não virou um outro artigo? Ele só não foi trocado? Era um artigo que virou parágrafo. Tinha essa indicação da doutora Ceci, mas ele entrou mesmo como parágrafo? Sim, acho que é bom subir ali para confirmar. Eu achei que só foi invertida a ordem, mas mantido como artigo. Vamos confirmar ali então, Lari, no 12º. Não, tá certo, era o artigo 15. Isso aí, né? Quando a DAC for emitida em relação à situação do inciso 5º, que é da portaria temporária na questão de escassez hídrica. Pois é, mas aí o 13 também não seria o parágrafo 5º do 12? Ele pode ser também. Me parece que pode. Porque o artigo 12 está tratando dos incisos 1, 2, 3 e 5. Aí o parágrafo 4º especifica uma ação do inciso 5. E aí, num outro artigo, especifica uma ação dos incisos 1, 2 e 3. Não sei o que a doutora Ceci acha. Deixa eu ver. Porque o 1, 2 e 3, eles já estão aqui, não estão? Nos outros parágrafos.
Acho que se colocar ali no caput do 12 fica mais claro. É que o 12º, ele fala da locação negociada. E aí, o parágrafo 4º, ele fala o que acontece depois da declaração negociada no inciso 5º, e o artigo 13º fala o que acontece depois da locação negociada nos casos do 1, 2 e 3. Ele tem a ver com o parágrafo 4º ali, né? Que num caso você emite portarias novas, né? Nos casos do inciso 1, 2 e 3 são portarias novas que substituem as antigas depois da locação negociada. E no parágrafo 4º você fala que é uma outorga temporária, porque é uma situação de escassez hídrica. Então, assim que cessar a questão de escassez hídrica, volta à portaria anterior. Então, eles tratam de conteúdos análogos, sim. Acho que poderia se juntar com o artigo 5º. Ou trocar esse, porque primeiro falar do 1, 2 e 3, depois falar do 5º, talvez, né? Também fica... Então, o artigo 13º virar um parágrafo 4º e o parágrafo 4º virar um parágrafo 5º. Não fica melhor? Isso, eu acho que fica. Nicolás da Cinepar, eu acho que depois que a gente terminar a redação, eu acho que teve... Acho que a gente mais ou menos... Pelo menos eu acho que a gente mais ou menos acompanhou as principais alterações, mas eu não sei se não caberia, não aprovar hoje, ter tempo de fazer mais uma leitura com tudo reorganizado, para ter certeza que não passou nada, assim, sabe? Eu acho que a gente fez muitas alterações nessas últimas 2 reuniões, sabe? Não sei, a se pensar. Eu acho que a gente pode fazer as duas coisas, Nicolás. A gente pode aprovar essa minuta e daí encaminhar por e-mail para os membros para avaliação do texto final. Ok. O que vocês acham? No caso de haver, aí, digamos então, está aprovada, nós fazemos uma avaliação posterior a essa aprovação e temos alguma sugestão, isso seria tratado de que forma? Por isso aí a gente ainda tem a plenária, né? A gente pode, não sei se é o caso, aí o João Batista pode dizer melhor, se tiver mais algum detalhe para se avaliar, se a plenária caberia essa discussão, João. Sim, Bruno. Na verdade, a plenária pode fazer toda a discussão, pode mudar bastante, né? Que a plenária é soberana. É claro que vocês técnicos vão estar todos lá, vai ter o parecer de vocês, né? Vai ter todas as atas, toda a questão toda elaborada, fundamentada e discutida, e vão estar presentes vocês para ajudar nessa discussão que que terá lá, né? E qualquer mudança pode ser efetivada lá sim, sem problema nenhum. Só apresentar a proposição, debater e depois vai ser colocado em deliberação as proposições. Isso para todos os membros, né, do Conselho. Nicolás da Cinepar, Bruno, eu... sei lá, com todo o respeito que eu possa ter com os conselheiros, né, eu acho que nem sempre talvez eles tenham essa visão aprofundada que a gente teve em relação à discussão de todos os itens e as consequências, enfim, e várias coisas que a gente discutiu. Eu ainda acho que a melhor instância, mesmo sabendo que é possível eles mudarem tudo,
ainda acho que deveria ser na CETINS. Fora que a do Conselho, se por alguma razão eles não se sentem confortáveis com mais e mais pedidos de alteração, daqui a pouco fica para outra reunião do Conselho, porque alguém vai pedir vistas para parar, entendeu? Então era melhor que a gente nem que atrás de uma semana, né, e marque mais outra na próxima semana, parece para mim mais viável, mais garantido do que deixar para discutir na plenária do Conselho. Minha impressão. Obrigado. Está aberta a discussão aí, pessoal. Mais sugestões. E, claro, se a gente entrar num debate como a gente entrou, conteúdo do artigo 14º, que a gente travou ali, né? Numa discussão, assim, aprofundada. Isso aí, uma discussão dessa, acho que não caberia na plenária. A gente não conseguiria evoluir, né? Porque a plenária vai estar com uma pauta bem recheada, vamos dizer. E não tem como saber o que pode aparecer, né? Na verdade. Mas eu sugeriria a gente fechar esse material e encaminhar por e-mail. A gente pode fazer a aprovação preliminar dessa minuta, né? Deixa aprovado, dá uns 7 dias aí para maiores manifestações dos conselheiros. E se não houver, daí a gente pauta na plenária. Se tiver alguma consideração mais técnica, vamos dizer assim, a gente agenda uma última reunião para CETINS. Nicolás, você para o quê? Acho que a Lari que está mexendo no arquivo, né? No atual artigo 15, aí a menção é parágrafo 5º, né? Do artigo 12. É que mudou, né? De novo agora o parágrafo. Isso, aí no parágrafo único do artigo 15, permanecerá válido disposto no... Isso, parágrafo 5º. Parágrafo 5º do artigo 12, isso aí. Bom, deixa eu verificar aqui se nós temos quórum primeiro, né? A Andréia está presente. Temos a Andréia, o Ribas, Douglas, Ingrid, eu, o Paulo e o Nicolás. Confere, Lari, temos 7. O Milton também está aí, hein? O Milton também. E o Milton. O Milton está aí. Uhum. Então, me parece que temos 8. Me parece que temos 8 integrantes. Isso, Bruno, parece que sim. Tá. Então, pessoal, podemos aprovar as alterações que nós fizemos e essa minuta de documento para deixar aprovado. Aí encaminhamos. Oi, Bruno, vamos, ao invés de parece que sim, vamos contar certinho lá, porque isso daí é tudo registrado. Tá. Por favor, Lari, conta quantos presentes tem. Tá. Andréia, Arlineu, presente. Bruno, Douglas, Ingrid, Luciano, Milton, Nicolás, junto com o Luciano, e Paulo. Temos 8. 8, isso aí. Vale. Beleza. Podemos colocar em regime de votação essas alterações que nós fizemos no documento, nos comprometendo a colocar na sequência, enviar para todos o documento final limpo daí, para uma última avaliação. Nicolás, pelas páginas de acordo. Ok. Então, se não tem mais manifestações em relação à proposta de resolução, eu coloco em votação
todas as alterações feitas na reunião anterior e nessa reunião. Então, dos 8 membros das entidades presentes, então, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários e abstenções que se manifestem, por favor. Então, está aprovado a minuta da resolução, né, essas alterações que nós fizemos. Então, a gente se compromete a enviar por e-mail, tá, o documento final mais limpo, né, com o texto completo aí, compilado, vamos dizer assim, para uma última avaliação por e-mail. Se alguém tiver mais alguma questão, se pronuncie por e-mail para a Secretaria Executiva. Não havendo mais nenhuma manifestação, a gente pode daí pautar para a plenária do comitê, ok? Do conselho, desculpe. É tanto comitê na minha cabeça que confundo. Plenária do conselho. Porque não deixa de ser um comitê também, né? Não deixa de ser também. Tá ok, pessoal? Ok. Bom, a pauta da reunião de hoje era essa, a pauta dedicada à finalização das alterações. Então, acho que de minha parte seria isso. Passo a palavra aí para o João Batista para fazer o encerramento da reunião. Ok, gente, muito obrigado, Bruno. Realmente foi uma discussão perfeita, né, profunda. Realmente, acho que nós temos documento de boa qualidade. Queria agradecer especialmente a doutora Ceci, que esteve aqui presente com a gente, né, debatendo e trazendo as suas contribuições, né, e deu esse polimento geral aí. Então, muito obrigado para todos aí. Já assim que tivermos essa versão já limpinha, a Lari vai encaminhar para todo mundo, né, e já podemos, então, fazer o processinho e fazendo os procedimentos burocráticos dentro da Secretaria Executiva do Conselho. Muito obrigado a todos aí pela presença, e assim que tivermos uma outra pauta boa dessa, nós voltamos a conversar. Grande abraço a todos. Beleza. Valeu, João. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.